A paz do Senhor a todos, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos com mais uma aula online, EBD online, para esse domingo que vem agora, amanhã que será o dia, deixa eu ver aqui, o dia 23 de fevereiro de 2025, a lição número 8, e o tema é Jesus viveu a experiência humana. Veja isso, Jesus viveu a experiência humana, como todos os demais homens, como eu, como você e os demais, tá bom? Antes de tudo, se inscreva em nosso canal pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Temos vários vídeos lá, com hinos louvando a Deus e outras mensagens e evangelismo na rua, tá bom? Então vai ser de engrandecimento o seu deleite espiritual, tá bom? Nosso texto áureo, ele nos diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Ele percorria por toda a Galileia, ensinando, pregando. É um ministério tríplice de Jesus: ensinar, pregar e curar. Tá bom? A leitura bíblica em classe, para quem não tem lição, está em João capítulo 1, versículo 43 ao 51, e em Mateus 26, 37, 38 e 42. Tá bom? Nossa verdade prática nos diz assim: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado, tá bom? Na introdução aqui eu coloquei que o Senhor Jesus ele não viveu como um monge ou um eremita, né? Isolado da sociedade, com esse conceito de santidade sendo isolado do povo da sociedade. De jeito nenhum. O nosso Jesus, ele viveu em sociedade, no meio do povo, tá bom? E de preferência pessoas humildes, onde ele curava, expulsava demônios, ensinava, pregava, tá bom? Então, ele teve uma vida social e religiosa, como já vimos em outras lições. Ele viveu as mesmas experiências humanas que nós, com exceção apenas do pecado, tá bom? Primeiro tópico da nossa lição: a experiência humana no ministério de Jesus. Observamos, irmãos, e se os irmãos quiserem se aprofundar mais, temos esse livro aqui, tem esse livro aqui, Período Interbíblico, de Enéas Torghnini, tá bom? 400 anos de silêncio profético, fala de céu de bronze, onde o Senhor ficou sem falar com a humanidade por 400 anos, que vai de Malaquias a Mateus. Primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus. Por que eu apresentei esse livro? Porque ele vai falar de alguns grupos de seitas político-religiosas da época de Jesus. A lição comentarista vai falar apenas sobre 3, mas aí Ernesto Torghnini vai citar todos eles que existiam no período de Jesus, que eram os escribas, tá, que redigia as ordens e mandados reais, eram era um funcionário público, né? Um alto dignatário, também chamado escrivão. Era tipo um escrivão, né? Mateus 16, 21 e 26 e 26 e 3 vai falar sobre isso. Os escribas originavam a sinagoga. Alguns eram membros do sinédrio, sua função era tríplice, tá bom? Tem um outro grupo da época de Jesus, que é o grupo dos fariseus, e esses são mais famosos, mais conhecidos, né? Que significa o nome separado, dividido. Eles gostavam, na verdade, de ser chamados de Raberim, que significa companheiro, ou Gedossim, que significa santos, né? Que tem a ver já com a palavra separados.
Havia um outro grupo na época de Jesus, que era o grupo dos saduceus. Eles eram considerados também como advogados ou defensores da justiça. Havia um outro grupo, que é o grupo dos essênios, que trata-se de uma comunidade religiosa judaica que floresceu entre o século I a.C. e I depois de Cristo. Havia também os herodianos, que o comentarista vai citar eles aqui, a gente vai abordar melhor eles três. Que trata-se de que eram, melhor dizendo, um partido mais político que religioso, né? Essa seita nasceu com Herodes o Grande, né? É considerado como Herodes o Grande. Havia uma outra chamada de Zelotes. Os Zelotes descendem de Judas de Gamala, que incitou aos judeus uma revolta contra Roma, na ocasião de taxar imposto em 6 depois de Cristo, no ano 6 depois de Cristo. São conhecidos também como Galileu, visto que o nome do criador deles era Galileu. Aí tinha também os publicanos, eles não formavam nenhum partido político, nem muito menos religioso, porém, eles eram funcionários públicos, né, que coletavam os impostos. A Bíblia vai falar muito bem de um publicano muito famoso, por nome de Zaqueu, que a gente vai, no capítulo de Lucas, né, entender melhor sobre isso. Havia também um grupo chamado grupo dos samaritanos. Trata-se de uma classe odiada pelos judeus, mais do que propriamente uma seita, né? Foi a mixigenação de judeu e outro tipo de povo que deu nos samaritanos. E aí havia divergência entre eles política e religiosa. A gente vai ver a história do capítulo 4 lá, da mulher do poço de Jacó, Jesus evangelizando aquela mulher e depois falando da vida dela no sentido mais particular. Tá bom? Então, dentre esses aqui grupos, o comentarista citou 3. O primeiro que ele cita aqui, ele vai citar os 3: fariseus, saduceus e herodianos, né? Ele vai dizer que esse grupo, esses debates com Jesus, né? Sobre o ensino de Jesus, sobre a ética, os princípios morais e a responsabilidade civis que temos, né? Havia sempre esses debates entre Jesus e eles. Os fariseus, por exemplo, o nome que vem do hebraico, prushim, que significa separados, né? Porque não concordavam com os saduceus, né? Defendiam a tradição acima das escrituras, a tradição para eles estava acima das escrituras, conforme Mateus 15, 3 e 6, e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. A gente vai ver em Mateus 22 e 3, o público de Jesus normalmente era fariseus, herodianos, além dos discípulos e outras pessoas, estava lá entre eles fariseus, herodianos e saduceus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus ao qual pertencia, antes da sua conversão, era a mais severa seita judaica, conforme Atos 26 e 5, Gálatas 1 e 4 e Filipenses 3 e 5. É bom observar também que tinha os saduceus, né? Que é o nome que vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde o período de Salomão, conforme 1 Reis, capítulo 2, versículo 35. Até pouco antes do surgimento desse grupo, eram como os fariseus. Eles eram uma facção, né, dentro do próprio judaísmo, conforme Atos dos Apóstolos 5 e 17. Eles alegavam aceitar apenas os 5 livros, né, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. O resto eles descartavam, não aceitavam, não concordavam. E nem a ressurreição, né? Os saduceus eles não criam na ressurreição, diferente dos fariseus que acreditavam na ressurreição. E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento, né? Muitos deles eram dos saduceus eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio, eram inimigos mortais de Jesus, olha só. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Né? Aí vem aquela pergunta: quem matou Jesus? Seria a política? Seria a religião? Quem matou Jesus? Seria os soldados romanos? Quem matou Jesus? Seria os nossos pecados? Quem matou Jesus? Seria o próprio Deus, conforme Isaías, que ele foi ferido de Deus, oprimido, né? Moído pelas nossas transgressões, agradou a Deus moer, né? Tomou o cálice da ira de Deus, ou o próprio Jesus disse: a minha vida eu a dou. Não é verdade? Ninguém a tira, eu mesmo a dou e depois torno a tomá-la.
conforme o Evangelho de João. Então vamos lá, meus irmãos. Terceiro grupo que o comentarista fala aqui é os herodianos. Eles eram os apoiadores da dinastia de Herodes, né? O Grande, né? Uma espécie de marqueteiros, né? Buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma, entendeu? Foram instruídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos, é claro, né? O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele, conforme Marcos, capítulo 3, versículo 6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Ia um se alinhando ao outro, né, para se tornar mais forte. E tudo para atacar Jesus. Veja que negócio. Então Jesus teve uma vida, queridos, social e religiosa. Jesus não foi um monge, um eremita que ficou escondido em montanhas, em cavernas, para viver uma vida de santificação separado do povo. De jeito nenhum. A luz tem que brilhar em cima, no monte, e não embaixo da mesa, como disse Jesus, né? Você não se acende uma candeia debaixo do alqueire, tá bom? Então, ó, o mestre participava de uma vida social intensa, a gente vai ver isso. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu aonde? Num ambiente entre amigos. Eu coloquei aqui também que a vida social de Jesus, ele teve 12 discípulos. Você vai ver isso em Mateus 10, 2 ao 4. Ele tinha parentes como Zacarias e Isabel, certo? Ele teve também primos, como os filhos de Zebedeu, tá? João, Tiago, conforme Mateus 26 e 37. Ele desenvolveu-se fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, lembrando que ele era um ser tricotômico como nós, ele tinha espírito, alma e corpo, tá bom? Conforme Lucas 2:40 e o 52, tá bom? Ele interagia com as pessoas, conforme Mateus 19, versículo 10 e 11. Ele debatia com publicanos, ele comia, né? Comeu na casa do publicano Zaqueu, mas ele debatia também com publicanos, com pecadores, com fariseus. Havia debates muito fortes entre eles e Jesus. E terceiro subtópico, já falamos do primeiro subtópico, do segundo, agora do terceiro. Características próprias do ser humano em Jesus. Isso aqui é muito importante. Características próprias do ser humano em Jesus. Nesse terceiro subtópico aqui, a gente vai ver que Jesus ele tinha características próprias de ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora pela ação sobrenatural do Espírito Santo, seu nascimento, contudo, foi normal, tá bom? E comum, como de qualquer bebê, conforme Lucas 2, 6 ao 7. Eu coloquei aqui, ó, Jesus nasceu de uma mulher, conforme Gálatas também 4 e 4. Porém, sua concepção ocorreu por obra do Espírito Santo. E aí é onde vem o grande milagre da encarnação de um Deus. Como é que pode um Deus se tornar homem? Já é um grande milagre, né? Mas maior ainda porque ele não deixa de ser Deus. Continua como Deus sem deixar de ser homem. Continua como Deus, como homem sem deixar de ser Deus. E aí vem o grande milagre, mistério da concepção. Então ele foi gerado de forma sobrenatural, que o sobrenatural é o natural de Deus, não sobrenatural dos homens. E ele foi nascido de forma normal, como qualquer criança. Jesus teve ele, Maria teve ele de parto normal. A pergunta que não quer calar e que confunde as pessoas, aí ou eles aceitam por fé ou eles ficam na incredulidade, é que sangue corria nas veias de Jesus, visto que Jesus não tinha pecado, visto que Maria era descendente do pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, conforme Romanos. Né? Então, que sangue? Qual era o DNA de Jesus? O DNA de Deus com o DNA dos homens? Com certeza teria que ser. Agora, explicar isso é que não tem como a gente explicar, porque é um milagre. Milagre não se explica.
Aí há aquele debate todo, mas se ele tem sangue de Maria, ele tem pecado? De maneira nenhuma, porque aonde abundou o pecado, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer em Romanos, por um homem entrou o pecado, e pelo homem entrou a graça, a salvação, o livramento, a justificação. Então o quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A partir de que o Espírito Santo de Deus vem sobre Maria, Maria é purificada do seu pecado naquele momento. Obviamente agora a graça, ela vai ser condutora da graça. Ela não é cheia de graça, ela recebeu a graça. Amém? Todo o sangue de Jesus tinha que correr sangue judeu, para ele ser denominado como judeu. A nacionalidade dele era judeu. Ele tinha as características de um judeu. Certo? Não vejo problema nenhum nisso, apesar de muitas vezes pessoas quererem trazer isso à luz da razão e tal. Então foi 23 cromossomos de Maria, com 23 cromossomos do Espírito Santo. Eu não entro nessa, tá? O Espírito Santo de Deus atuou no ventre de Maria. Jesus é o primeiro fruto literal do Espírito Santo em carne e osso. Jesus é o primeiro fruto do Espírito Santo literal em carne e osso. Tá bom? Tá certo? Então, nacionalidade judeu, teria que vir da descendência de Davi para ser da genealogia, teria que vir para ser o Messias, teria que vir da descendência de Davi, né? Jesus, filho de Davi, teria que vir dos judeus, certo? A salvação vem dos judeus, Jesus está incluído nesse meio, tá bom? Então vamos lá. Jesus nasceu de uma mulher, certo? Como qualquer outro bebê. Seu nascimento é... Agora tem um detalhe, seu nascimento é único, porque é uma mulher que, apesar de não ser estéril, ela era virgem, e não tinha tido contato com nenhum homem, então é um nascimento sobrenatural. É por isso que eu digo, uma vez meu avô me perguntou, meu filho, qual é o maior milagre da Bíblia? Seria o mar vermelho se abrir? É um grande milagre, ele dizia que era o maior que ele achava. Eu disse, meu avô tem outros, mas tem um que eu acho que é o maior. Porque além daquele lá que Josué orou e o sistema todo do solar parou, né? Mas o milagre visto e admirado realmente do Mar Vermelho, ele é. Mas o maior milagre, na minha opinião, é justamente um Deus virar homem. Porque para Deus, nada é impossível. Lucas 1,37, ele apresenta o nascimento de um menino, né, que é o profeta João, de uma mulher estéril, e agora vem Jesus de uma virgem que nem com homem se deitou e gerou, concebeu, melhor dizendo, gerado pelo Espírito Santo. Tá bom? Uma coisa também bem interessante na genética humana é que, segundo os geneticistas, né, quem determina o sexo da criança não vem da parte da mãe, vem da parte do pai. Então, o próprio Deus determinou o sexo de Jesus através do Espírito Santo. Tá bom? Então, é o Y e o X. Macho. X e X, fêmea. Tudo isso é tremendo, tá bom? Vamos lá, então, olha, seu nascimento. Jesus sentiu em seu corpo físico todas as sensações comuns aos seres humanos. Seu corpo era de carne e osso, João vai dizer, a gente pegou nele, 1 João 4 e 2, 2 João capítulo 1 e o versículo 7, tá bom? Então ele teve fome, conforme Mateus 4 e 2, eu não vou ler porque são muitos versículos. Teve sede, conforme João 4 e 7, 19 e 28. Teve cansaço, conforme João 4 e 6. Teve sono, dormiu, conforme Mateus 8 e 24. Teve tristeza, conforme João 12 e 27. Alegria, conforme Lucas 10 e 21. Amor, Marcos 10 e 21. Compaixão, Mateus 2 e 30 e 36. Dor, Isaías 53 e 3. Chorou, João 1 e 35. Teve vida social, ia para a festa, conforme João 2 e 1 e 2, onde fez o primeiro milagre lá no casamento. Jantou na casa de Simão, Lucas 7 e 36. Visitava lares, Lucas 4, 38 e 39. Sofreu tentações, Hebreus 4 e 15. Sofreu agonia, Lucas 22 e 44. Sofreu a própria morte, sentiu a própria dor da morte, conforme Lucas 23 e 46. Então, meu irmão, não tem como negar, Jesus era homem e teve todas as experiências humanas em seu corpo. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, Hebreus 13 e 12, Lucas 9 e 41, sentiu sono, fome, sede, cansaço. Então, a diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte.
Ainda como um homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Ele orou 40 dias e 40 noites para iniciar seu ministério. Ele orou 3 noites, 3 vezes. Ele orou a noite toda antes de ser crucificado, certo? Então o Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, sim, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Aí é outra história, certo? Mas ele foi tentado em tudo, e tudo aqui é tudo. Vamos partir agora para o que interessa, o segundo tópico da nossa lição, que diz assim: heresias que negam a humanidade de Jesus. Olha, são muitas, eu vou citá-las aqui rapidamente e depois vou aplicar apenas as duas que o comentarista coloca aqui na nossa lição, que é o apolinarismo e o monotelismo, tá bom? Então vamos lá. Por que há essa controvérsia todinha? Porque é um milagre, milagre não se explica. Se explicar, deixa de ser milagre, minha gente. Eu já disse que milagre é o natural de Deus no sobrenatural dos homens. É o sobrenatural dos homens e o natural de Deus. Então, quando se fala das duas naturezas de Jesus, na teologia a gente chama de união hipostática. Ou seja, Jesus possuía duas naturezas, uma humana e outra divina. Isso ocorreu no seu nascimento. Ele não é a soma de duas pessoas, mas a soma de duas naturezas em uma única pessoa, natureza humana e divina, certo? Tá certo? Ele tinha a natureza humana, que veio de Maria, e tinha a natureza divina, que veio do Espírito Santo. Isso aí é claro. Então, ao longo da história da igreja cristã, né? Houve grandes controvérsias sobre isso, a respeito das duas naturezas de Cristo, porque para se entender mentalmente, intelectualmente, pela razão humana, mas ou aceita por fé ou fica na incredulidade, tá? Primeiro, teve os docentistas, do ano 70 ao 170 depois de Cristo, que eles diziam que Jesus não tinha um corpo físico real, apenas uma aparência de homem como um fantasma. Estudamos isso nas lições passadas. Segundo, tinha os ebionitas, do ano 170 depois de Cristo. Ele negava a natureza divina de Jesus, certo? Aí tinha os arianos, tem outros detalhes, mas eu estou resumindo, do século IV, o quarto século, negavam a integridade da natureza divina de Jesus. Aí tinham nestorianos, que é do nestorianismo, né, que negavam a união real entre as duas naturezas de Cristo, dizia que não era uma, não era outra, aquela coisa toda. Aí tinham os eutiquianos, que diziam que a natureza humana foi absorvida pela divina, né? A divina, por ser mais poderosa, absorveu a humana. Aí tinham os apolinaristas, que a gente vai estudar aqui, do quarto século, que negavam a integridade da natureza humana de Cristo. Aí tinham os monotelistas, que a gente também vai estudar nessa lição, que afirmava que Cristo tinha uma só vontade, ou seja, provavelmente a divina prevalecia sobre a humana. Eles não declaram aqui, mas provavelmente era isso, não era a humana sobre a divina. Ainda que a gente sabe que a humana era dirigida pela divina, porém ele tinha duas vontades, a vontade humana e a vontade divina. E isso dá claramente quando Jesus, a gente aceita Cristo como único e suficiente Salvador. Temos agora também duas naturezas, a natureza carnal e a natureza de Cristo em nós. Amém? Isso é um exemplo grandioso. Tá bom? Então, dentro aqui do segundo tópico ainda da lição, heresias que negam a humanidade de Jesus. Apolinarismo. Apolinário foi um bispo, né, de Laodiceia, conforme o comentarista aqui, que nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. Apolinário ele é uma doutrina, apolinarismo é uma doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Veja que coisa. Como é que pode? Aí fica difícil, porque ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então quer dizer que Jesus mentiu, né? Segundo o apolinarismo. Então veja bem, usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, né, que é carne, do grego soma, carne, e piche, que significa alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e também tem um pneuma, que é a alma racional, que no caso do ser humano. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano
e uma psique humana, mas não um pneuma humano, certo? Segundo Apolinário, o verbo, né, de João 1, 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Ele tinha só espírito divino, mas não tinha espírito humano. Veja só, que contradição, que coisa terrível, né? Então vamos lá. Pneuma racional em relação a Jesus dizia que ele possuía uma soma humana e um psique humano, mas humano e um psique humano, né? Mas não um pneuma humano. Ele não tinha uma alma humana, um pneuma humano. Veja que negócio, era tudo espiritual, né? É por isso que tem gente já falando sobre isso por aí. Eu ouvi casos dizer que Jesus não tinha alma, tá? Quando na verdade ele está dizendo que Jesus não tinha espírito, pneuma, né? Espírito humano. Soma humana e não psique humana, né? Mas não um pneuma humano. Ou seja, tem só divino, né? Vamos lá. Segundo subtópico do segundo ponto, reação da igreja à humanidade plena de Jesus. A humanidade plena, a reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico, né? Cristo tem um corpo físico. Lucas 24, 36 ao 40 vai falar sobre isso. E também a alma e o espírito, Mateus 26 e 38. A minha alma está angustiada até a morte. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, minha gente, conforme Hebreus 2, 14 e 17. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem, certo? Conforme Timóteo 2 e 5. Jesus, o verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio da Calcedônia em 451, certo? Dizer que Jesus não tinha espírito é complicado, né? Não tinha espírito humano é complicado. É ou não é? Já vem um terceiro subtópico do segundo ponto. Monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Provavelmente aqui ele declara que a vontade divina era uma só e pronto, né? O termo vem de duas palavras gregas, monos, que é único, né? E telema, que significa vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia, reconhecendo as vontades de Cristo. Jesus tinha vontade humana e vontade divina. Como homem, ele comeu, bebeu, como a vontade divina, ele orou, ele buscou a Deus, ele intercedeu, né? Que é a ideia aí, que é o lugar da intimidade, o espírito, tá bom? Ao perdoar pecados, era manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Obviamente, né? Aí vem Sofrônio, né? Que é um patriarca de Jerusalém. Em 633, ele refutou essa heresia do monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. É óbvio, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Tá bom? O próprio Jesus fala sobre isso. Terceiro e último ponto. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Aí a gente vai ver. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Segundo o comentarista, ele esteve no Egito, ele teve em Israel, obviamente que era o lugar do convívio dele social lá, e na Fenícia, que hoje é chamada atual Líbia, conforme a Mateus 2, 14 e 15. Ó, tanto no movimento Nova Era, né, que é cheio de ocultismo, quanto em várias outras seitas ocultistas, eles afirmam que Jesus esteve na Índia. Agora, com base em quê? Onde é que está escrito? Como é que a gente pode afirmar isso? Em mentiras, em verdades infundadas. Já os mormons, eles declaram que Jesus esteve nos Estados Unidos da América. Como? Onde está escrito? Como provar isso? Então Jesus não era estranho, nem era forasteiro, tá certo? Jesus ele estava no convívio da sua sociedade lá, do povo judeu. Jesus era visto como alguém da comunidade, certo? Ele era natural da comunidade de Israel, ele tinha uma profissão que ele era carpinteiro. Os ensinamentos dele refletia a cultura judaica.
Ele era carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, meio-irmão, né, de Tiago, José, Judas e Simeão. E tinha irmãs, tinha primos, certo? Então, queridos, que Deus os abençoe, que Deus os dê uma boa aula, que o Senhor abra as vossas mentes para que vocês possam ensinar e que a palavra seja aplicada nos corações, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui apenas a conclusão e agradecer a todos que nos seguem na rede social. Se inscreva no nosso canal pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Deus tem uma palavra para a sua vida, você vai se tornar um missionário também, ensinando outras pessoas a verem até o Evangelho de Jesus Cristo, puro e genuíno. Conclusão, é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos dos pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Certo? Ele viveu aqui como Deus, sem deixar de ser homem, e subiu como homem, sem deixar de ser Deus. Se chama união hipostática de Cristo Jesus, que é o assunto que estamos estudando sobre a cristologia. Então, que Deus os abençoe, que Deus os ajude em Cristo Jesus, em nome do Senhor. Tá? E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo que ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Pai, te louvamos por esse momento tão oportuno, Pai. Aplique essa palavra nos corações, nas mentes, na alma de cada um, para que eles possam ensinar os seus alunos amanhã e que dê frutos e frutos bons, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima.